Não crescemos quando as coisas ficam fáceis, e sim quando enfrentamos os nossos desafios. Diante de um momento tão tenso, intenso e transformador como esse que estamos vivendo, não tem como deixar de falar de Plutão, que entra na contramão. Nada contra a maré até o dia 4 de outubro. Mas nós podemos seguir em frente. Este planeta agora está em sua faceta de retrogradação. Pode, acredito eu, trará coisas à tona, revelar e até mesmo resolver ou ainda aumentar o problema e trazer determinados assuntos ao limite para que sejam finalmente resolvidos. É o planeta das grandes transformações e quando ele fica nessa marcha lenta, retrógrado, determinados assuntos precisam ser revistos, repensados e até mesmo retomados. Tecnicamente falando, Plutão, nesse movimento, percorrerá apenas 2 graus de Capricórnio, entre o grau 24, onde está desde fevereiro e permanece até julho, e o grau 22, onde em janeiro de 2020 fez a sua grande conjunção com Saturno, o qual também ficará retrógrado agora, dia 11 de maio, e reingressa no signo de Capricórnio em 2 de julho. Volta a formar uma conjunção com Plutão ainda em setembro deste ano. No âmbito coletivo, é um tempo para a elaboração de todos os acontecimentos, das grandes crises nas estruturas econômicas e políticas apontadas em Capricórnio, que teve, através da pandemia, podemos dizer o estopim de grandes mudanças que estão em evidência e de outras, com certeza, que ainda estão por vir. É comum que os assuntos ligados a ele, tanto no âmbito global quanto no pessoal, mude de direção. O que eu quero dizer com isso? Que é provável que aquilo que não foi bem feito precise ser refeito, ou ainda que aquilo que não foi feito agora não tenha saída e por bem ou por mal será feito. Outros níveis dos problemas que estão acontecendo podem aparecer enquanto esses rumos mudam. Infelizmente, também podemos ter retrocessos e a ampliação do que não está sendo cuidado até então. É um momento delicado, desafiador, e uma retrogradação de Plutão pode sim potencializar e prolongar determinados problemas. Acredito que é fundamental não taparmos o sol com a peneira. É importante observar os pedidos de mudança. Plutão em Capricórnio está lá desde 2008 e ele reestrutura a vida, principalmente no domínio financeiro, em questões econômicas e nos assuntos relacionados a controle, a poder. Plutão em Capricórnio também incentiva a mergulhar nas profundezas da nossa personalidade, para encontrar forças em nós que desconhecemos ou que nos esquecemos que temos. Presta atenção nisso. Quando um planeta passa por um determinado ponto e entra nessa marcha ré, voltando ao mesmo ponto já ultrapassado, em geral revira, remexe novamente com aquilo que havia tocado antes. E vai ainda passar por ali uma terceira vez quando ele voltar ao movimento direto. Entende a força desse momento? Ainda mais com um dos pilares que marca esse processo tão intenso que estamos vivendo. Cada qual, sem dúvida nenhuma, na sua particularidade e todos ao mesmo tempo nessa integralidade. Falo da particularidade porque em algum lugar do seu mapa, Plutão também traz essas grandes mudanças. E é muito natural agirmos com apego e muitas vezes com resistência, prolongando o sofrimento em relação a alguma situação que provavelmente já chegou ao fim. Paralelamente, assim, tal como um luto, palavra comumente usada para esses trânsitos de Plutão. Passamos pelos processos de negação, de perda, de revolta, de tristeza, de aceitação e de renascimento, sendo esse último renascimento dependente das consequências da maneira como lidamos com os primeiros. O apego restringe, limita o nosso foco. Ficamos em cima de uma massa falida, de algo que já teve seu término, mas que não acabou
e teve o seu ponto, não teve, né? O seu ponto final bem trabalhado. Eu gosto muito da mitologia grega. As histórias e metáforas muitas vezes ajudam a entender melhor essas passagens e esses momentos desafiadores. Há um mito grego que explica bem essa resistência. É o mito de Sísifo. Conhecido como o mais astuto dos mortais, em uma das versões para este mito, mostram as estratégias que esse personagem encontrou para driblar a vontade dos deuses e manipulá-los a seu favor. Sísifo engana Apolo, que lhe ensina como derrotar o seu maior inimigo, que era a obsessão de Sísifo, era contra o próprio irmão. Os crimes familiares eram severamente punidos pelas Eríneas, potências responsáveis para restabelecer a ordem quebrada pelo crime cometido. Ao descobrir que ele foi usado por Sísifo, Apolo envia ele a um castigo eterno no mundo dos mortos, que numa outra versão diz que ele dominou também o deus da morte, Thanatos, e ele o prendeu numa coleira. Preso, então, Thanatos não conseguia mais cumprir a sua função, a de colocar um fim em tudo, a de fechar ciclos. Entenda tudo isso metaforicamente. Ou seja, as situações ficavam sem um encerramento. E o próprio Hades é ele quem liberta Thanatos e impõe uma punição a Sísifo. Sísifo, ficaria fadado por toda a eternidade a carregar uma pedra para o alto de uma montanha. E ao chegar a este topo, a pedra rolaria para baixo e ele deveria começar sua tarefa novamente, para sempre, todos os dias, sem fim, repetindo o ciclo de dor e de sofrimento. O mito de Sísifo pode indicar alguma tarefa, hábito, obsessão ou até mesmo um comportamento aprisionador, vicioso ou autodestrutivo que temos. Isso vale, por exemplo, para ansiedade, depressão, controle sobre tudo e todos, vícios, bebidas, drogas, insônia, compulsão, raiva, um apego emocional e até mesmo alguma história na qual não conseguimos dar um desfecho. Os prejuízos acabam sim se manifestando fisicamente, como doenças e desequilíbrios emocionais. Quando Plutão volta para trás, ele pode deixar claro o nosso lado sísifo. Qual pedra ou peso carregamos e por que não largamos simplesmente o que nos massacra e buscamos muitas vezes como uma nova vida? Plutão é o grande senhor do mundo subterrâneo, intraterreno na mitologia grega. O representante astrológico das profundezas, das transformações, aquele que desvela situações ocultas e comportamentos, aquele que elimina para regenerar, renascer. É sempre relacionado à palavra transformação, assim como metamorfose. Palavras fáceis, mas que verdadeiramente representam processos muito profundos, às vezes doloridos, em todos nós. Nos marca como seus ritos de passagem. Devemos sim elaborar que não se vai a uma nova vida, uma nova situação, carregando aquela pedra, sem entendermos e aprendermos com as experiências. Uma das finalidades deste período é o desapego. Logo, o ter e o adquirir não fazem sentido para este ciclo. Então, expurgar, eliminar, extirpar, limpar, sim. Particularmente, vejo todo o sentido em que esse astro se desloque justamente agora, porque tanto se pensa em transformação, em mudanças profundas, em descobertas. Estamos tratando de algo que não pode ser superficial, da boca para fora, e nem tão simples, nunca foi. Plutão em grego ele significa rico, e ele representa o que é legítimo em sua essência, o que está por trás da máscara. Ele representa a riqueza, o valor potencial de cada um. Ele é o poder, assim como a ânsia pelo poder e o preço que pagamos por este. É o que nos controla muitas vezes pelo desejo, dando a impressão de que estamos controlando aquele objeto desejado. Mas na verdade é o desejo que nos amarra e não nos deixa evoluir,
tornando-se um ponto, muitas vezes, de obsessão. É o verdadeiro apego do ego. A intenção é que move o desejo. Aí talvez esteja a chave para a grande mudança. O olhar que precisa direcionar verdadeiramente para dentro de si e enxergar essa pedra que você carrega. Abdicar, entregar, abandonar, sem olhar para trás. Viver, elaborar sim um luto e assim estar preparado, diferentemente de nosso personagem mítico, indo para sim, dizendo sim para um novo ciclo. Desse modo, conseguimos cumprir com a função que Plutão tem dentro dessa nossa individualidade, é integrar a sua face mais sombria e, consequentemente, descobrir essa riqueza, essa nova riqueza pessoal, um valor real, autêntico, apto para novos horizontes, livre. E neste mês de maio, ainda teremos, para aguçar um pouco aí a intuição, outros planetas retrógrados pela frente. Saturno inicia dia 11, em seguida Júpiter no dia 12 e no dia 13 Vênus, que vai formar desde o começo do mês aí uma grande conjunção aí com Netuno, do qual nós vamos falar. O importante é perceber o fato que ainda tem muita coisa a se pensar e repensar nessa vida. É fundamental ouvir o que a vida está falando para você e fazer o que precisa fazer. Mas o que eu preciso fazer? Talvez seja preciso dar esse passo para trás, ganhar força, ajustar a sua coerência e seja como for, tudo precisa de mais atenção, um olhar para seguir adiante com a certeza que fez tudo o que você podia ter feito de dentro da sua história, para poder sim daí cobrar a história do que vem acontecendo externamente. Somos reflexos e resquícios de tudo que acontece externamente e podemos sim ser aquilo que queremos ver no mundo. Porque cá para nós, quem você conhece que realmente é todo o tempo aquilo que fala? Os testes são diários, desafios que colocam à prova o nosso equilíbrio emocional, a nossa força de vontade, mas principalmente coloca à prova o nosso caráter. A verdadeira congruência entre o que se pensa, fala, sente e o que se faz. Esses aspectos intrínsecos a este planeta que por hora está na contramão. Prestes talvez aí a tocar em algo mais uma vez, que desperta você, desperta as nossas sombras. Olha para elas, acolhe, é sempre tempo. E somos tão abençoados que essas oportunidades nos são dadas não somente uma, nem duas, nos são dadas 3 vezes. E já dizia o mestre dos mestres, se não vem a mim por amor, vem a mim pela dor. Para, pense, repense, faça, liberte-se. Agora vai ou agora vai. Plutão te chama você a repensar aquilo e o ponto aonde você deve realmente mexer com consciência. Posso deixar para vocês um grande beijo, um forte abraço e o desejo de que fiquem com Deus e tenham uma ótima semana e um grande mês.